Agradeço a vossa presença. Estamos nesta semana especial entre Natal e Ano Novo e mais importante se torna para mim sentir este contacto próximo com os militantes do PPD-PSD dos Açores. Disse há pouco, em declarações à comunicação social, e sinto que o combate que os militantes do PPD-PSD dos Açores têm travado nestes anos de governação socialista na região é para mim fonte de inspiração. Independentemente das diferenças que todos temos no partido, em todo o lado, eu então, agora que tenho andado em campanha por todo o país, em contacto próximo com todas as estruturas, vou sentindo como há essa pluralidade na vida concelhia, na vida das freguesias, na vida distritais, também na vida regional e de ilhas. A palavra, tenho dito por todo o lado, que mais rima com PPD-PSD é, sem dúvida, liberdade. E essa liberdade, como todos sabemos, aqui nesta região autónoma, nestes anos já algo longos de governação do Partido Socialista, tem sido várias vezes posta em causa. E todos temos sentido as limitações, a que por vezes algum deslumbramento e alguma visão menos correta do exercício do poder levam a que seja questionada, a que seja limitada, a que seja mesmo amputada. Eu tenho dito por todo o país que está na hora de nos apercebermos e de agirmos em conformidade em relação ao excesso da presença de poderes públicos na vida das pessoas. Pormos na ordem o Estado abusador e exigirmos um Estado respeitador. O Estado, os poderes públicos não existem para se apropriarem da vida das pessoas, para constantemente invadirem a sua privacidade, para lhes aplicarem medidas de sanção que não aplica a si próprio. Quando os cidadãos se atrasam um dia ou uma semana no cumprimento dos seus deveres com o Estado e que logo recebem em tom ameaçador as comunicações para as multas e para os juros, que o Estado não aplica a si próprio, quando retém dinheiro dos cidadãos, quando não permite, por vezes, e normalmente, até a compensação, chamada encontro de contas, para utilizar uma expressão mais popular, quando não existe ainda a transparência devida nas relações entre cidadãos e Estado, nomeadamente em matéria de segurança social, em que a todo momento devemos saber quanto descontamos já ao longo das nossas vidas, quanto recebemos já do Estado, não para, seja quem for, devolver, seja o que for. A questão da Previdência da Segurança Social é das mais complexas que temos pela frente. Mas para o Estado sentir os limites que tem de observar e tem de respeitar. E perceber, o Estado, os poderes públicos, que eles existem, de facto, para servir os cidadãos e não para os utilizar como instrumento para a manutenção no poder daqueles que em cada época o exercem. E os militantes do PPD-PSD aqui nos Açores sabem bem o que são as realidades da vida e, portanto, da política que faz parte da vida. As realidades da vida incluem o perder e o ganhar, o governar e estar na oposição, o alcançar logo os nossos objetivos eleitorais ou outros, no partido, fora do partido, ou termos que ser persistentes, termos capacidade de luta, de resistir, de sermos mais fortes do que as propagandas que fazem sobre nós, do que aquilo que dizem, muitas vezes sem razão, sobre os nossos intentos ou as nossas motivações. É por isso que digo, tenho acompanhado sempre, enquanto militante do partido, a vossa capacidade de entrega, de dedicação e muitas vezes até de sacrifício. Estão aqui pessoas nesta sala, várias, muitas, sabem bem o que isso é, até capacidade e o que isso já foi, capacidade de sacrifício do partido a nível regional perante as exigências do partido a nível nacional, nomeadamente no tempo em que teve que liderar o esforço de recuperação de uma situação de quase bancarrota. Nós estamos neste momento, a nível nacional, a escolher o próximo líder do partido. Eu entendo, e por isso decidi candidatar-me, que o partido deve escolher uma liderança que tenha a capacidade de estar próximo das pessoas, que defenda ideias não por ser candidato, mas por as ter sempre defendido ao longo da sua vida política, que abraça a importância da autonomia, não em 2017, mas desde a revisão constitucional
de 80 ou de 82, dos projetos feitos para o Dr. Sá Carneiro e depois deles, em que nesses projetos até, não é uma questão presente hoje em dia, no debate político autonómico e nacional, em que nesse projeto de revisão constitucional propunha, por exemplo, que fiz para o Dr. Sá Carneiro, a extinção do cargo de Ministro da República. Por exemplo, entre outras medidas de atribuição de competências importantes à luz daquelas que têm sido e foram, durante décadas, umas já realizadas, outras não, as reivindicações das regiões autónomas. Aqui a dos Açores, eu tive a ocasião aqui, gosto de sublinhar quando estou no sítio, no território, de que também falei, eu sublinhei o que foi feito no governo de Sócrates em termos de lei de finanças regionais e que na altura motivou muitos protestos dos deputados nacionais pela discriminação em relação à região que era governada pelo Partido Socialista. Mas isso não nos faz perder de vista a realidade da distância maior da região autónoma dos Açores em relação ao resto do território nacional. Não faz perder de vista a sua realidade muito acentuada de natureza arquipelágica. Não nos faz perder de vista o que é o rendimento per capita ainda nos Açores. Eu lembro-me, em 1980, ter participado numa reunião como assessor jurídico do Dr. Sá Carneiro, em que ele me pediu para ir a uma reunião entre o então Presidente do Governo Regional dos Açores, Dr. Mota Amaral, e o professor Cavaco Silva, então Ministro das Finanças de Sá Carneiro. E sabem por que foi a reunião? Por causa dos excedentes na produção de leite. E eu, jovem de 23, 24 anos, ali atirado, não vou dizer às feras, por respeito às personalidades referidas, mas grandes nomes, e logo ali me apercebi em tudo o que era exposto das imensas dificuldades em encontrar a solução justa e em compreender a realidade da autonomia e as suas dificuldades. Lembro-me de ter acompanhado o Dr. Sá Carneiro, há muitas fotografias desse tempo, numa visita oficial aos Açores. Lembro-me de termos regressado a Lisboa, num Hércules C-130. E lembro-me de ouvir as conversas do Dr. Sá Carneiro com o seu Ministro das Finanças, de então, o professor Cavaco Silva, entre vários outros ministros que acompanharam aqui nessa visita oficial. E desde essa altura, e isso ficou depois, e por isso sempre estive e procurei estar do lado das reivindicações autonómicas, porque desde muito novo fui imerso nesse caldo de cultura do que é a dificuldade de quem tem que lutar pelo seu projeto coletivo nesta realidade física, nesta realidade geográfica, nesta realidade política também. E por isso vos quero dizer que, enquanto líder do PPD-PSD, como espero vir a ser de novo a partir do próximo dia 13 de janeiro, eu, quando digo que estarei ao vosso lado, não são palavras de candidato. Estou ao vosso lado em muitas matérias desde há muitos anos e procurarei continuar a estar, nomeadamente em combates eleitorais, desde que isso seja entendido como adequado e conveniente pelo partido no seu estatuto autonómico. Gosto e quero ser um líder do partido que mostre aos militantes que é o primeiro a dar o exemplo de que está ao seu lado, está na linha da frente dos combates eleitorais mais difíceis. E isso procurarei fazer aqui também, mas não aparecer só em altura de eleições. Estar convosco aqui no combate que o partido trava por uma alternativa que também aqui tem que ser construída e está a ser construída de modo persistente, de modo coerente, como temos que fazer no todo nacional. Somos governados por uma frente esquerda que ela própria tem dificuldade de compreensão do que é esta realidade, que demora a encontrar soluções enquanto Governo da República para a questão da base das lajes, questão nacional, que tem todas as componentes que conhecem melhor do que eu. Para além, mais uma vez, das questões dos excedentes na produção de leite, para além das questões pendentes, umas há muitos anos, outras há menos, ou da cadeia de Ponta Delgada, ou outras que necessitam da intervenção do Poder Central. Muitas matérias em que Portugal, no seu todo, não consegue entender os tempos de cada ciclo político, independentemente de quem está no poder. Nós temos mais de 40 anos depois do 25 de Abril, temos praticamente 4 décadas de realidade autonómica, temos o que temos na governação da região autónoma da Madeira e aqui nos Açores, orientações políticas diferentes, mas, apesar disso tudo, e para lá disso tudo,
Independentemente disso tudo, aquilo que temos que fazer é o balanço do que se passou até hoje, em matéria de relações entre República e autonomia, e entrar num novo ciclo de solidariedade entre a República e as regiões. Solidariedade substantiva e não solidariedade formal, que se aplica também ao partido, na sua capacidade e na sua disponibilidade para assegurar uma representação permanente a nível nacional que dê voz, à luz do princípio da discriminação positiva, daqueles que mais dificuldade, por razões de ordem vária, têm em se fazer ouvir no todo nacional e também fora das nossas fronteiras. Também me inspiro nos Açores, porque se há causa que, para além do crescimento económico, da coesão territorial, de que falo e pratico há muitos anos, também a questão da inovação e da investigação, em que os Açores têm trilhado um caminho com significado, nomeadamente na relação com o mar, mas não só, e em que dão exemplo ao país e podem ser, no modo como amplificam a grandeza nacional, pela sua realidade territorial, pela riqueza das águas territoriais, pela extensão da plataforma continental, de que tratei enquanto Primeiro-Ministro no governo a que presidi por pouco tempo em 2004 e 2005, nomeadamente na reivindicação apresentada na Organização das Nações Unidas, em que o Estado português pode até assumir o estatuto de nação pioneira à luz da Convenção de Montego Bay das Nações Unidas sobre direito do mar. Conheço as matérias razoavelmente. Fui assistente de direito do mar a primeira vez que essa cadeira foi lecionada em faculdades portuguesas, assistente do professor Marcos Guedes na Faculdade de Direito de Lisboa. Tive, aliás, o atual Primeiro-Ministro como aluno nessa mesma cadeira. E quero dizer, a propósito do atual Primeiro-Ministro, que peço também o empenho dos militantes do PPD-PSD para, no dia 13 de janeiro, poder ter uma votação expressiva, que dê força para esse combate que temos que travar com a frente esquerda. Haverá, com certeza, debate no interior do partido na próxima semana, se Deus quiser, pelo menos um. E eu, a seguir, o que quero é fazer o debate com quem importa, com o Dr. António Costa. Mas para ter autoridade moral para o exigir depois do Congresso do Partido, tenho que travar primeiro esse debate cá dentro. E depois ir falar com ele do que foi a primeira metade da legislatura e do que será o resto da legislatura. Com uma realidade política nacional em que o PCP já se afastou, em que acabou o estado de graça do governo, em que António Costa já pouco sorri, para falar do sorriso que o Presidente da República lhe estava sempre a chamar a atenção, a sublinhar, em que o Bloco de Esquerda tudo atura, até que o governo falta a palavra dada e não a transforma em palavra honrada, e mesmo quando isso acontece, 10 minutos depois vota a favor do Orçamento de Estado do governo. Imaginem o que seria connosco se um parceiro nosso de coligação viesse dizer de nós o que o Bloco de Esquerda diz do governo do Partido Socialista. Era logo um bruá a pedir eleições e a dizer se estava em causa a estabilidade política. E, portanto, nós temos que estar unidos, e é isso que procurarei fazer depois de 13 de janeiro e depois do Congresso, para mostrarmos ao país que somos melhores do que quem está no poder. E gostava de sublinhar isso. A minha concepção da liderança e da intervenção política não é o de esperar ter razões para que tudo corra mal ao país, para nós nos podermos sobrepor a quem está no governo. A obrigação de quem está na oposição é demonstrar que é melhor do que quem está no poder. É esse o meu entendimento. Não é que, no caso, seja muito difícil, e nomeadamente no que vemos do Orçamento de Estado. No pouca atenção que dá ao setor privado, na pouca atenção que dá às empresas, nas quase nenhumas medidas que tem para as capitalizar, aproveitando até fundos comunitários, até agora o programa Juncker 2, mas é nitidamente um orçamento marcado pela carga ideológica e pelos preconceitos da atual maioria, que devemos deixar de tratar por geringonça, tratá-los por aquilo que eles são, uma frente parlamentar, socialistas, comunistas e extrema-esquerda. O PPD-PSD, gosto sempre de o lembrar e de o sublinhar, nasceu das entranhas do nosso povo, não nasceu de nenhuma internacional. Fez-se na luta, à luz do exemplo de Sá Carneiro, de Pinto Balsemão, antes do 25 de Abril, da ala liberal, Mota Amaral, depois do 25 de Abril. O PPD-PSD nasceu
Não temos de estar a discutir se somos centro-esquerda ou centro-direita, ou centro-acima ou centro-abaixo. Nós sabemos quem somos. Nós sabemos que somos sociais-democratas, inspirados no liberalismo político, no personalismo, que respeita a dignidade da pessoa humana, como de Emmanuel Mounier, no reformismo social-democrata, inspiração não marxista, na doutrina social da Igreja. Nós sabemos quem somos. Nos tempos de maiores vitórias do PPD-PSD, alguma vez alguém nos ouviu andar a discutir se éramos mais centro-esquerda ou mais centro-direita? Nunca. Apresentar para o povo português o resultado daquilo que já fomos tanta vez capazes ao longo da nossa história e que vamos ser outra vez depois da liderança tão difícil e cheia de resultados de Pedro Passos Coelho, que é mostrar que conhecemos o que é a vida das pessoas, o que é a sua realidade. Eu não proponho à liderança, depois de ter dirigido uma só instituição, ou estando fechado ao longo de anos no meu gabinete. Não. Proponho, depois de conhecer a administração central, a administração local, a frente externa, a frente interna, o terceiro setor, a área privada, a gestão privada, a cultura, a solidariedade social, as políticas de saúde, que tão importantes são para este país e para todas as pessoas, e quase não estão na agenda política, nos debates políticos. Hoje são os debates no dia-a-dia. Quem fala de cuidados continuados, cuidados paliativos, dos lares da terceira idade, que eu não aceito como eles existem, que têm que ser intergeracionais na sua construção, no seu funcionamento, dos cuidadores informais, para não tirarmos as pessoas das suas famílias, colocando-as nos lares de depósitos, mas para o Estado poder dar o apoio a quem numa família queira cuidar de quem está dependente fisicamente. Cada vez mais estes assuntos vão estar na ordem do dia e continuam fora da agenda. E nós precisamos da liderança que os saiba entender, que os conheça, que saiba decidir sobre eles, que lhes dê a devida prioridade na afetação de recursos ao nível do Orçamento do Estado. Não é tempo para estágio de lideranças, seja de partido, seja de governo. Estamos num tempo em que não podemos perder tempo. Veja-se como o Presidente da República está todos os dias no terreno. E bem, a levar aos portugueses aquilo que eles necessitam da parte de um chefe de Estado. Sabemos como este Primeiro-Ministro tem, vou dizer dessa maneira simpática, um forte espaço mediático, dentro do desequilíbrio que ainda existe no país, de comentários publicados, escritos, analisados, sempre mais favoráveis àquele espaço político do que ao nosso. Nós temos que nos forjar na luta. Nós temos de ganhar vitórias na luta. É por isso que eu me digo que me inspiro no vosso exemplo. Às vezes com melhores resultados, às vezes com resultados menos bons. Até isso, graças a Deus, eu sei. Até isso a vida até hoje me proporcionou. Conhecer o sabor amargo de não ganhar e conhecer o sabor doce da vitória. Tudo faz parte da vida. E é por isso que eu digo, e falávamos há pouco disso, o Presidente do Partido dos Açores e eu próprio. Só não aprende quem não for muito dotado de lucidez. Como ele dizia, a inteligência, mais ou menos, nascemos com ela. É que Deus nos deu. Agora, a capacidade de aprender com as lições da vida, essa também tem que ser fruto do nosso esforço. E acho que todos os que estamos aqui nesta sala percebemos o que isso significa. Eu peço desculpa pelo tempo que estou a tirar para saciarem a fome que naturalmente têm, que a hora já é tardia, mas estando aqui convosco, nesta região autónoma tão bonita, e não é lisonja, sabem que é, digo sempre à minha família, a região mais bonita no mundo não existe, e sublinho, pode haver igual, mas mais bonita não. Estar aqui é para vos dizer... É para vos dizer que preciso do vosso apoio. Porque eu quero seguir um caminho ousado, não me candidatei para gerir o que está. Sei gerir do lado da despesa. Ainda agora, na Santa Casa, saí com receitas triplicadas em 6 anos e com a despesa controlada e reduzida em fornecimento de serviços externos, outros da despesa corrente. Sei decidir com razão e com emoção, mas não venho gerir o que existe. Quero que o meu país ouse apontar para essa média do rendimento per capita e trabalharmos para isso. E é esse o caminho que o partido vai trilhar nas equipas que vai constituir. Mais uma vez, também me inspirando em algo que se faz aqui nos Açores, que eu já tinha alguma ideia, mas gostei de ouvir termos responsáveis por cada área, coesão territorial, reorganização do território, que se aplica mais ao continente.
as políticas sociais e a inovação e investigação. Esse, eu tenho dito e repito, temos de ser a nova Finlândia. Isso vai ser motor de crescimento económico. E dar peso aos setores tradicionais. A agricultura, com a presença, depende da perspectiva, ou de 4% da agricultura pura, ou com a indústria transformadora, 14% a 15% no PIB, tem que ter um peso maior. Até nas pescas. Eu nunca, já em 93, parece, foi há 2 séculos, há 20 anos, numa entrevista, era membro do governo, Cavaco Silva, e disse que não gostava da renegociação que fizemos da política agrícola comum. Como também nunca gostei que tivéssemos aceito abater tanta unidade da nossa frota pesqueira. Todas essas áreas da atividade económica fazem parte de um desenvolvimento integrado, de um desenvolvimento sustentável. Com as novas gerações, juntando talento, mas com intergeracionalidade. No país todo, julgo que tenho a apoiar-me autarcas que têm obra significativa, gente que é admirada. Não estou a dizer que são só os mais novos, quero trabalhar com pessoas de todas as idades, mas dá o exemplo aqui dos autarcas presentes. E tendo convidado António Soares para meu mandatário distrital, com todo o respeito pelas vitórias de todos e pelos resultados de todos, os que ganharam e os que não ganharam, desde que tenham dado o máximo, merecem respeito. Quis dar esse exemplo da importância do combate que temos pela frente e como acredito nele, ganhar ao Partido Socialista. Vai ser difícil, vai, mas também não vai ser tão difícil como as pessoas julgavam aqui há uns meses. Não vai ser. E até vai ser, também não vai ser tão difícil, se calhar, como algumas pessoas julgam ainda hoje em dia. Conto com todos, tenho dito pelo país todo, só tenho que dar umas lições durante uns tempos aos feijões frades, aos que têm 2 caras, aos que dizem num lado uma coisa e no outro lado a mesma coisa. Mas depois, com o tempo, todos virão. Procurarei juntar todos. Mas quero, e disse quando apresentei a candidatura, que o partido escolha, mostrando que sabe que um partido é uma pessoa coletiva, mas é uma pessoa. Que as pessoas têm princípios, têm valores, têm regras. E que, portanto, aqueles que acontece aqui também, por todo o lado, infelizmente, há 1 ou 2 exemplos que às vezes esquecem. Quem está num partido tem deveres e há uma coisa que nunca pode fazer. É andar de braço dado com os seus adversários ou andar a lutar em campanhas contra o próprio partido ou a favorecer candidaturas adversárias. Por isso mesmo vos digo, boas festas mais uma vez, umas boas entradas no novo ano, 2018 seja um grande ano. Eu, no dia em que anunciei a minha candidatura num programa de televisão na SIC, foi um dia que Portugal ganhou em futebol e disse: temos hoje 2 boas notícias. Portugal ganhou e eu sou candidato à liderança do PPD-PSD. E agora, adaptando, já passou o tempo, digo, o novo ano, se Deus quiser, que seja bom para nós todos, principalmente saúde e paz, o resto virá depois, mas acho também que vai começar com uma boa eleição do partido, uma boa escolha a 13 de janeiro, e depois quem for eleito líder, calculam quem eu espero que seja, tem que ter a capacidade de unir para ganharmos, não pelo prazer de ganhar a outros, mas pelo prazer de fazer bem a esta região autónoma, com o partido nos Açores, respeitando a sua autonomia e fazer bem a todo o Portugal. A política é tão só isso, fazer bem às pessoas. É por isso que aqui estamos. Viva os Açores, viva Portugal e viva o PPD-PSD. SMTV. Levamos os Açores mais longe para milhares de imigrantes na diáspora. Portuguese Channel, em New Bedford. RTA Artesia, na Califórnia. FPTV Toronto, no Canadá. E Lusocan TV, em Winnipeg. SMTV. Somos televisão nos Açores.